Semana 2. Posicione-se para obter a vitória final sobre Satanás. A estrada de 100% de obediência que Jesus trilhou começou quando ele deixou sua glória no céu e veio à terra. Na terra, ele sempre andou na estrada da obediência e ela finalmente levou a cruz. Não foi fácil. Satanás lutou com ele em cada passo do caminho, mas ele continuou trilhando a estrada da obediência. Como resultado de sua obediência até a morte, Jesus voltou ao céu em grande triunfo sobre Satanás e todos os seus principados. Que gloriosa imagem de vitória! Jesus, o poderoso vencedor, sentado em poder e glória à direita do Pai, muito acima de todos os principados e potestades. Satanás e todos os dominadores das trevas, levados cativos, estão abaixo de seus pés. Hebreus 2:8. Esta é a posição de vitória que Jesus conquistou para nós agora, através de sua obediência até a morte. Ele fez com que fosse possível que nós nos assentássemos com Ele nesta mesma posição de poderes das trevas sobre os nossos pés. Eis que eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de maneira nenhuma, vos causará dano. Lucas 10:19. Frase-chave: antes que eu possa ser exaltado com Cristo em uma posição de poder e autoridade, preciso estar disposto a ser 100% obediente a Deus. Satanás foi derrotado. Jesus o despojou de seu poder sobre nós. Nós temos agora poder sobre ele e suas obras malignas. Nós nos tornamos vencedores com ele sobre o pecado, a doença e a morte. Mas, a menos que exercitemos o poder e a autoridade que nos pertence, Satanás fará tudo para nos derrotar. Deus não planejou nenhuma derrota para nós. Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Assentado com Cristo à direita do Pai, não há possibilidade de derrota. Esta é a posição de poder e autoridade que Deus planejou que nós tenhamos aqui e agora. Somos co-herdeiros com Jesus agora. Somos filhos de Deus agora. Há muitos cristãos hoje que alegam estar assentados com Cristo nos lugares celestiais, mas que não estão. Não é suficiente apenas dizer que se está assentado com Cristo nesta posição de poder e autoridade. Uma das razões pelas quais tantos cristãos hoje não estão assentados com Cristo nesta posição é que eles ainda não fizeram um compromisso de total obediência e submissão à vontade de Deus. Estão andando em rebelião, seguindo suas próprias vontades, em vez de andar em obediência à palavra de Deus. Jesus obteve esta posição exaltada por causa de sua obediência, da mesma forma que foi necessário a Cristo humilhar-se e levar sua obediência até o ponto extremo da morte. É também necessário que você se disponha a morrer para si mesmo. Você precisa estar disposto a ser 100% obediente a Deus antes que possa ser exaltado com Ele nesta posição de glória. Foi a disposição de Jesus de se humilhar, de ser obediente à vontade de Deus, que resultou na plena demonstração de Deus nele. Sua obediência foi a chave, o ingrediente secreto que liberou o poder de Deus em sua vida. Subtítulo:
Sua obediência de 100% resultará em uma demonstração plena de Deus em você. Somente quando você se dispuser a assemelhar-se à sua morte, a andar o caminho da obediência e morrer para si mesmo, é que você será ressurreto com Ele em poder. Eles colocaram o corpo de Jesus em um túmulo, mas a morte não pôde prendê-lo. Por um momento, pense no poder de ressurreição que penetrou no túmulo onde jazia o corpo de Jesus e o levantou dentre os mortos. Pense nos lençóis de linho que caíram de seu corpo e pense na sepultura vazia. Pense no grande terremoto, na ressurreição dos santos, no anjo poderoso que rolou a pedra de entrada do túmulo. Este mesmo poder que levantou a Cristo dentre os mortos, levantará você juntamente com Ele. Porque, se formos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Romanos 6, versículo 5. E a vocês Ele reviveu quando estavam mortos por suas transgressões e pecados. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar, dando-nos assento com Ele na esfera celestial, por nós estarmos em Cristo, o Messias ungido. Efésios 2, versículos 1 ao 6, adaptado. Mas se o seu Espírito, que levantou a Jesus dentre os mortos, habita em vocês, Ele mesmo que levantou a Cristo dentre os mortos, também irá reviver seus corpos mortais pelo Espírito que habita em vocês. Romanos 8, versículo 11. Graças a Deus, você não precisa esperar até a ressurreição de seu corpo físico para experimentar a mesma vida de ressurreição que fluía através de Jesus. Você pode experimentá-la agora, aquele mesmo Espírito, o mesmo poder de ressurreição. Pode fluir através de você e levantar você espiritualmente com Cristo até onde Ele está, sentado à direita do Pai. É nesta posição que você se torna um com Ele. Por causa de sua atitude de total obediência e submissão, Jesus estava vitalmente unido ao Pai. Jesus disse aos judeus: eu e o meu Pai somos um. João 10, 30. Ele disse a Felipe: aquele que me vê, vê o Pai. João 14, 9. Na essência, Jesus estava dizendo: você quer ver o Pai? Olhe para mim. Quer ver o poder de Deus? Olhe para mim. Aquele que me vê, vê o Pai. Por que era possível a Jesus, sob forma humana, dizer isso? De fato, ele era o Filho de Deus encarnado, mas lembre-se que, ao vir à terra, ele deixou suas habilidades divinas. Aquele que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando em semelhança de homem. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Nesta forma de carne humana, havia uma atitude em sua vida que o ligava espiritualmente com o Pai, pois, ao ser totalmente submisso e obediente à vontade de Deus, não havia diferença entre eles. Obediência é a chave que liberará o poder em sua vida e trará você até este mesmo tipo de união vital com Cristo. Então você será transformado na imagem mesma dele. E as pessoas poderão olhar para você e ver Cristo, e não haverá diferença, pois você estará totalmente comprometido em andar em obediência à sua vontade.
Será a sua disposição de se humilhar, de ser obediente à vontade de Deus, que resultará em uma plena demonstração de Deus em você. Frase-chave: o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos me levantará com Cristo à direita do Pai. Subtítulo: Deus terá um povo obediente. Você já viu como Jesus usou esta estratégia de 100% de obediência para derrotar Satanás, destruir o poder do pecado, da doença e da morte e obteve um nome acima de todo um nome? Agora eu gostaria que você focalizasse sua atenção e ouvisse com os ouvidos espirituais o que o Espírito de Deus está nos dizendo hoje. Meu espírito está profundamente movido. A maioria dos cristãos hoje não entende o que seja rebeldia, não entende o que seja submeter-se a Deus ou um ao outro. E como resultado, não sabe como andar juntos em obediência a seus desígnios e em unidade um com o outro. Estão andando em rebeldia e como resultado estão vivendo em derrota. Quando eu olho para a igreja hoje, eu fico chocado com o que vejo. A igreja desenvolveu uma atitude muito relaxada com relação ao pecado. O que aconteceu ao temor santo que motivava os cristãos a andar em obediência à palavra de Deus? Estamos chegando a um momento muito importante na história espiritual. Uma diferença está se declinando. O cristão crente, tradicional, medíocre, em cima do muro, não vai conseguir sobreviver. Não pode haver uma posição neutra de mais ou menos, de nem lá nem para cá. Você não pode ser parcialmente obediente à sua vontade própria. É tudo ou nada. Deus requer de você 100% de obediência. Aquele que for obediente é que herdará a vida eterna. É o obediente, aquele que faz a vontade de Deus, que se levantará para encontrar com Jesus nos ares em sua segunda vinda. É tempo de colheita. Jesus está chegando. Deus terá um povo que andará diante deles com 100% de obediência. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Muito em breve chegará o dia em que Cristo será revelado no céu com os anjos do seu poder em chama de fogo, trazendo a retribuição dos que conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, e estes cumprirão a penalidade da destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória de seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 9, adaptado. Em nossas igrejas hoje, nós não escutamos muitos sermões sobre a obediência. Escutamos muito sobre fé, sobre como ter sucesso, como obter as bênçãos de Deus, mas escutamos muito pouco, se não nada, sobre um ingrediente, a única atitude que devemos desenvolver em nosso relacionamento com Deus antes de podermos experimentar as bênçãos de Deus: a obediência total a Deus. Frase-chave: é tudo ou nada. Deus requer de nós 100% de obediência. Os crentes hoje estão vivendo em derrota porque reclamam as bênçãos de Deus para si mesmos, mas não andam em plena obediência à palavra. Eles passam por cima da única coisa que Deus requer para obtermos esta bênção completa. Subtítulo: Deus quer obediência. Todas as bênçãos de Deus dependem de uma única coisa: obediência. Através de Moisés, Deus disse aos israelitas: eis que eu ponho hoje diante de vós
a bênção e a maldição. A bênção quando obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e uma maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, versículos 26 ao 28. Deus enviou um anjo diante dos filhos de Israel para lhes servir de guia. Ele lhes disse: mas se realmente lhe obedecerdes sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo de teus inimigos e um adversário para teus adversários. Êxodo 23, 22. Deus prometeu que tiraria os inimigos da terra que eles iriam possuir se eles obedecessem a Ele em tudo que Ele lhes havia instruído que fizessem. Mas eles se recusaram a obedecer a Deus no deserto de Parã. Deus lhes disse que avançassem e tomassem posse da terra de Canaã e que Ele lhes daria vitória sobre seus inimigos. Por causa do medo do inimigo, eles se recusaram, eles se revoltaram e desobedeceram. Deus irou-se tanto com a desobediência que esteve pronto a tirar-lhes a herança prometida e varrê-los da face da terra. Moisés intercedeu por eles e Deus mudou a sua punição. Por causa da obediência, Deus fez com que eles vagassem no deserto por 40 anos, que não possuíssem a terra prometida e morressem no deserto. Apenas Josué e Calebe, que seguiam a Deus em obediência, e a geração mais nova, de 20 anos para baixo, puderam entrar na Terra Santa. Moisés desobedeceu a Deus no deserto, batendo na rocha, em vez de seguir as instruções de Deus, e por isso não pôde entrar na terra prometida. Números 20. O rei Saul desobedeceu a lei, oferecendo sacrifícios a Deus, em vez de esperar por Samuel. Como resultado de sua desobediência, Deus levantou um novo rei em seu lugar. 1 Samuel 13, versículos 9, 13 e 14. Satanás tentou o rei Davi a desobedecer a Deus, contando os filhos de Israel. Como resultado de sua desobediência, 70.000 pessoas morreram de peste. Números 21, versículos 1 e 2 e 2 Samuel 18, 1. Frase-chave: a desobediência é uma das maiores estratégias que Satanás usa para derrotar os crentes hoje. Você aprenderá mais sobre isso em uma futura série de lições sobre as estratégias que Satanás usa para derrotar crentes. Deus, que é um Deus santo e reto, não tolera a desobediência. Ele requer de nós obediência. Deus tem um povo que anda em obediência. Alguns de vocês podem estar pensando: mas não estamos vivendo debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Certamente que Deus não espera o mesmo tipo de obediência de nós hoje, como era no Antigo Testamento. Não se engane, Deus não muda. Ele ainda requer de seu povo que ande diante dele em obediência e ainda mais. Os filhos de Israel estavam vivendo debaixo da maldição da lei. Eles tinham que obedecer às leis de Deus, mas não foram capazes de cumpri-las. Jesus veio e nos redimiu da maldição da lei. Ele não veio para acabar com a lei, mas para cumpri-la e capacitar-nos a obedecê-la. Muito mais Deus vai requerer de nós, que temos Cristo vivendo em nós, o que nos possibilita andarmos em 100% de obediência a Deus.
Porque se a mesma mensagem falada pelos anjos, que é a lei falada a eles por Moisés, era autêntica e permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a penalidade apropriada, justa e adequada, como escaparemos nós da penalidade apropriada se negligenciarmos e recusarmos atentar para tão grande salvação? Hebreus 2, versículos 2 e 3. Sob forma humana, Jesus viveu sua vida em 100% de obediência a Deus. Ele se humilhou e se submeteu a Deus. Ele aprendeu obediência. Ele provou que é possível que você faça o mesmo, através do Espírito Santo que vive em você. Subtítulo: A salvação eterna pertence aos que obedecem. Por causa da obediência de Jesus e de sua plena submissão ao Pai, foi impossível ao Pai deixá-lo no inferno. Deus tinha que ressuscitá-lo. Ele enfrentou a morte sabendo que Deus não o deixaria na sepultura. Sua obediência foi a estratégia final que lhe deu a vitória final. Ele não somente derrotou o diabo enquanto estava vivo, mas quando ele morreu, sua obediência estava trabalhando por ele. Jesus foi ouvido porque temia ao Senhor. Por causa de seu santo temor, sua submissão reverente a Deus, Deus o ouviu e o recompensou com a vitória final sobre Satanás, a ressurreição dentre os mortos. A obediência de Jesus se tornou a vitória final para a igreja. O mesmo pode ser verdade para nós. É por causa do temor santo, de submissão reverente a Deus, motivando-nos a viver nossas vidas em obediência a Deus, que Deus nos recompensará com a vitória final sobre Satanás, seja com o arrebatamento ou com a ressurreição. A salvação não depende apenas de fé, como muitos pregadores têm pregado por tantos anos. A salvação envolve mais do que uma pessoa simplesmente dizer: Jesus me perdoe. A salvação eterna é dada àqueles que obedecem. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos tantas obras em Teu nome? E então eu lhes direi abertamente, publicamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade, não considerando meus mandamentos. Mateus 7, versículos 21 ao 23, adaptado. Frase-chave: Jesus fez com que seja possível que eu ande em 100% de obediência através do Espírito Santo vivendo em mim. Sem obediência, você não entra no reino de Deus. É simples, os únicos que serão arrebatados serão os que obedecem. Eu sei que haverá aqueles que me acusarão de ser demasiadamente legalista, mas o tempo é curto e, como profeta de Deus, eu preciso alertar e preparar o povo de Deus. O homem é desobediente por causa de sua natureza pecaminosa. Por causa do pecado de Adão e Eva, desde que o homem nasce, sua natureza é seguir sua própria vontade, viver sua vida agradando a si mesmo, em vez de agradar a Deus. O homem nasce pecador, ele anda em trevas, ele não pode conhecer a Deus nem andar em comunhão com Ele, porque é rebelde e anda em desobediência a Deus. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19.
Jesus se humilhou e se tornou semelhante ao homem. Ele veio à terra e, como homem, viveu uma vida de total submissão e obediência a Deus. Ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Ele foi aperfeiçoado através de sua obediência e sofrimento. Hebreus 2:10. Ele levou sua obediência até o extremo da morte. Por causa da sua obediência, ele se tornou o autor da salvação eterna para aqueles que obedecem. Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, sendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para aqueles que o obedecem. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Frase-chave: a salvação eterna pertence aos que obedecem. Circule a palavra obedecem neste versículo. Por causa de sua obediência, Jesus se tornou o autor da salvação eterna que ele de graça oferece aos que obedecem. Agora, não me entendam mal, não estou diminuindo a importância da fé. A palavra nos ensina que somos salvos pela fé. Pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A fé é um fato, mas é também um ato. A fé que não resulta em obediência não é fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4:13. A fé de Abraão motivou-o a agir em obediência ao que Deus o mandara fazer. Foi por causa de sua obediência que ele recebeu a promessa. Deus falou a Abraão através de um anjo: porque fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de teus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, versículos 16 ao 18. Foi pela fé que Abraão obedeceu e, como resultado, recebeu a sua herança. Pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que receberia por herança, obedeceu e partiu sem saber onde ia. Hebreus 11:8. É através da fé que nos motivamos à obediência, que somos salvos e entramos num verdadeiro relacionamento com Cristo. Jesus disse: se alguém realmente me ama, guardará a minha palavra, obedecendo meus ensinamentos, e meu Pai o amará, e viremos a ele e habitaremos, faremos nossa moradia com ele. João 14, 23. É através de nossa obediência que entramos em um relacionamento onde nos tornamos um com Deus. Jesus disse que se obedecermos a seus ensinamentos, Ele e o Pai virão e viverão em nós e através de nós. Se obedecermos, seremos salvos e herdaremos a vida eterna. Jesus disse: se alguém guarda, obedece a minha palavra, não verá a morte. João 8:51. Subtítulo: aqueles que alegam ser salvos e andam em desobediência são mentirosos e hipócritas. Há muitas pessoas hoje que dizem ser salvas, alegam serem cristãs, mas não o são.
Não é suficiente ir à igreja toda vez que as portas estão abertas, adorar e louvar a Deus, cantar no coral, ensinar numa classe de escola dominical. Uma pessoa pode fazer tudo isso e não conhecer a Deus. Não é suficiente escutarmos e concordarmos com o que Deus nos revela. Não é suficiente professarmos que conhecemos a Deus e que pertencemos a Ele. Precisamos obedecer, precisamos andar como Jesus andou. A obediência é a prova, a evidência de que conhecemos a Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O homem que diz, eu o conheço, mas não faz o que ele manda, é um mentiroso e nele não está a verdade. Mas, se alguém obedece sua palavra, o amor de Deus é verdadeiramente aperfeiçoado nele. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que vive nele, deve andar como Jesus andou. 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 6. É através da nossa obediência que Cristo se revela e se manifesta a nós. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que realmente me ama. E aquele que realmente me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei, revelarei a ele. Eu deixarei que me veja claramente e me farei real para ele. João 14, versículo 21, adaptado. Circule a palavra guarda. Trace uma linha do círculo que você fez até a margem e escreva, obedece. Quanto mais você estiver disposto a se humilhar e a andar em obediência, tanto mais Cristo se revelará a você. É através de nossa obediência que podemos andar em liberdade. Frase-chave: quando Deus fala comigo, não devo hesitar, devo obedecer espontaneamente. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, realmente ligados aos meus ensinamentos e vivendo de acordo com eles, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:31. Você provavelmente já ouviu a última parte desta escritura citada muitas vezes. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste verso, Jesus estabelece claramente uma condição para se ser um de seus discípulos. Ele diz: se permanecerdes na minha palavra, realmente ligados aos meus ensinamentos e vivendo de acordo com eles, vocês serão meus discípulos. Em essência, Jesus está dizendo que se nós permanecermos na palavra, nós, você e eu, seremos um de seus discípulos e progressivamente conheceremos a verdade. Ao andar em obediência ao que Deus lhe revelou, você andará em verdade e a verdade o libertará. Subtítulo: você foi chamado para uma vida de obediência. A estrada da obediência que Jesus trilhou foi uma experiência de dia a dia com Deus. Envolvia o conhecer de Deus. Ele mantinha uma comunhão constante com o Pai através da oração e do estudo das Escrituras. Seu ouvido estava aberto para ouvir a vontade de Deus. Isaías 50, versículo 4. Ele escutava cuidadosa e atenciosamente a sua vontade. E, além de ouvir o que Deus falava, ele estava sempre pronto para responder e obedecer. Quando Deus dá a direção, deve sempre haver obediência espontânea.
Se há alguma hesitação ou demora, isso abre brecha para Satanás entrar, abre a porta para a dúvida e a incredulidade. Em sua própria vida, quantas vezes Deus pediu a você que fizesse algo e você hesitou em responder? O que aconteceu? Você começou a duvidar se Deus realmente lhe falara. Será que Deus me pediu verdadeiramente que fizesse isso? Você começa a pensar nas consequências, sobre o que poderia ou não acontecer. Você então adia até uma data que julgar conveniente. A estrada da obediência que Jesus andou envolvia uma séria determinação em fazer a vontade de Deus, por qualquer que fosse o preço. Envolvia um desejo ardente de viver apenas para fazer a vontade de Deus. Jesus disse: minha comida, o que me sustenta e me mantém vivo, é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, versículo 34. E também disse: não procuro minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5, versículo 30. A estrada da obediência, a estrada que Jesus trilhou, envolvia uma disposição de ser obediente até a morte. Envolvia sua disposição de desistir de todos os direitos, sua própria vontade, os seus desejos, suas emoções estavam todos perdidos, totalmente absorvidos no fazer a vontade de Deus. A estrada da obediência que Jesus trilhou envolvia um temor santo, reverente, um respeito ao Deus santo e reto, que odeia o pecado e traz julgamento e destruição a todos que se rebelam contra ele. A estrada da obediência que Jesus trilhou envolvia um amor ardente, infinito. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus revelou aos seus discípulos a poderosa força que o capacitava a se tornar obediente até a morte. Ele disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, eu assim faço. Levantai-vos, vamos daqui. João 14, versículos 30 e 31. A morte de Jesus na cruz é um testemunho vivo ao mundo de seu grande amor pelo Pai. Foi este grande amor que fez com que fosse possível que ele trilhasse a estrada da obediência e levasse esta obediência até o extremo da morte na cruz. Também você foi chamado para trilhar este mesmo caminho. O chamado da salvação é um chamado para uma vida de obediência. Como Jesus se dispõe a desistir de seus direitos e viver em total submissão à vontade de Deus, ele requer o mesmo de todos os que o seguem. Um dia, quando Jesus andava perto do mar da Galileia, ele viu Pedro e André pescando. Ele lhes disse: sigam-me, e os farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Agora, preste atenção à reação deles. Eles não hesitaram, eles não pediram tempo para pensar, eles não esperaram até vender os barcos. Eles lhe obedeceram imediatamente. Eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. No verso 20. Jesus viu Mateus, Levi, que era um coletor de impostos, sentado na coleteria, e lhe disse: siga-me. E ele lhe obedeceu. Mateus deixou tudo. Desistiu de sua posição, de tudo, e seguiu a Jesus. Mateus 9:9. Um jovem rico veio a Jesus perguntando: Mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus lhe disse: se queres entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Mateus 19, versículos 16 e 17. O jovem replicou que guardava todos os mandamentos desde a mocidade,
Mas Jesus sabia que havia uma área em sua vida que ele não estava disposto a deixar, a entregar. Então Jesus lhe disse que vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres e o seguisse. Você conhece a história. O jovem rico não estava disposto a deixar tudo e seguir a Jesus, e também não estava disposto a renunciar suas posses. Jesus requeria 100% de compromisso. Não eram as posses que prendiam um jovem impedindo-o de seguir a Jesus, mas a sua indisposição de responder com 100% de obediência ao mandamento de Jesus. Foi-lhe oferecida uma escolha: obedecer, seguir a Jesus e entrar na vida, ou desobedecer, seguir seu próprio caminho e perder a vida eterna. Subtítulo: Siga-me. O chamado que Jesus faz a você hoje é: siga-me. Siga o exemplo que eu deixei para você. Siga-me em minha humildade. Siga-me em minha obediência. Siga-me em meu amor. Siga-me em minha determinação em fazer a vontade do Pai. Siga-me em minha disposição em morrer. Siga-me na estrada da obediência à vontade do Pai, pelo Espírito que habita em você. Para seguir a Jesus e andar na estrada da obediência, você precisa ter um ouvido aberto para ouvir a voz de Deus e saber a vontade de Deus. E quando Ele falar, você deve estar pronto para responder e obedecer. Para andar na estrada da obediência, você precisa estar determinado a fazer a vontade de Deus, qualquer que seja o preço. A força motivadora atrás de todas as suas ações deve ser fazer a vontade de Deus. Para andar na estrada da obediência, você precisa estar disposto a ser obediente até a morte. Você precisa estar disposto a renunciar a seus direitos, sua vontade, seus desejos, suas emoções precisam estar perdidos, totalmente absorvidos em fazer a vontade de Deus. Para andar na estrada da obediência, você precisa desenvolver um temor de um Deus santo e reto, que requer 100% de obediência. Você precisa ter um amor ardente, infinito por Cristo, que motivará você a segui-lo com 100% de obediência. Deus está levantando um povo que é 100% obediente a Ele. Deus irá se revelar a um povo obediente nesta colheita dos tempos do fim. Ele irá levantar um povo obediente com poderoso testemunho em todas as nações da terra. Ele voltará para um povo obediente. Você tem uma escolha para fazer. Ponha-se no lugar dos discípulos. Se Jesus entrasse em seu escritório, ou em seu trabalho, ou em casa e dissesse: siga-me, você, sem questionar, deixaria tudo em obediência a Cristo? Você estaria disposto a renunciar à sua carreira, às suas posses, à sua família e a tudo mais? Você estaria disposto a dar a sua vida por Ele? Talvez Ele nunca lhe peça que renuncie à sua família, amigos, carreiras ou bens, mas você precisa estar disposto a isso. Você estaria disposto? Se você não está disposto, Jesus disse que você não é digno de ser um de seus discípulos. Mas se você está disposto a viver sua vida em obediência a Deus, Ele o recompensará com a vitória final sobre Satanás, com a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna. Você pode estar pensando: o que você está pedindo é muito difícil. É realmente possível ter uma experiência dia a dia onde ando em 100% de obediência a Deus, mas eu não sei se vou conseguir. Sim, você consegue.
Jesus veio à Terra sob forma humana e provou que isso é possível. Na próxima semana, você aprenderá outra estratégia poderosa que lhe mostrará como isso é possível. Antes de terminarmos a lição, diga em voz alta mais uma vez: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Não dê a Satanás a oportunidade de roubar as verdades que você aprendeu. Faça a página de ação agora e planeje sua estratégia para seguir a Jesus na estrada da obediência à vontade de Deus. Frase-chave: estou disposto a renunciar à minha família, meus amigos, meu lar, minha carreira, a tudo e a seguir Jesus? Ação: posicione-se para vencer a vitória final sobre Satanás. Primeiro, Deus terá um povo que anda em 100% de obediência. Deus está chamando seu povo hoje a fazer um novo compromisso de obediência. Ele quer que reconheçamos que toda desobediência, não importa quão pequena possa parecer, é pecado. Ele quer que nós nos arrependamos de toda a desobediência e o sigamos em 100% de obediência. 2. Nesta semana, sonde seu coração e sua vida, deixe de lado o orgulho espiritual, peça ao Espírito Santo que revele a você todas as áreas de desobediência em sua vida e escreva-as. 3. Arrependa-se de toda a desobediência, então obedeça. Não importa no que você tenha falhado, não hesite nem mais um minuto, não discuta com Deus, obedeça. 4. Faça um novo compromisso de seguir a Jesus na estrada da obediência nesta semana. Desenvolva um ouvido aberto para ouvir e conhecer a voz de Deus. Quando Ele falar, esteja pronto para responder. B. Esteja determinado a fazer a vontade de Deus, qualquer que seja o preço que você tenha que pagar. C. Esteja disposto a ser obediente até a morte. Renuncie a seus direitos, a sua vontade, desejos e emoções devem estar totalmente absorvidos na tarefa de fazer a vontade de Deus. Subtítulo: Meditações Bíblicas Diárias. Jesus obteve a vitória final sobre Satanás através de sua obediência a Deus. Jesus, nosso modelo. 1. Destruiu o poder de Satanás através da obediência. 1 João 3:8 e Lucas 4:18. 2. Veio à terra em obediência à vontade do Pai. João 6:38 e João 8:42. 3. Viveu numa vida de 100% de obediência a Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e Romanos 5:19. 4. Aprendeu a obediência pelo sofrimento. Hebreus 2, 9 e 10 e Hebreus 5, versículos 7 e 8. 5. Tornou-se o autor da vida eterna. Hebreus 5, 9 e Atos, capítulo 3, versículos 14 e 15. 6. Derramará sua ira sobre os desobedientes. Colossenses 3, versículo 5 e Efésios 5, versículos 6 e 7. 7. Foi ressuscitado por causa da obediência. Atos 13, versículos 30 ao 37. Nós, os cristãos, podemos destruir o poder de Satanás através da obediência, 2 Coríntios 9, 11 e Tiago 4, 7. Devemos viver em obediência à vontade do Pai, Mateus 12, versículos 49 ao 50 e Romanos 12, versículos 1
e 2. Devemos viver uma vida de 100% de obediência a Deus. Atos 5, versículos 29 e 38 ao 42. Devemos ser fiéis até a morte. Atos 21, versículos 12 e 13 e Apocalipse 2, versículos 10 e 11. Recebemos a vida eterna através da obediência. João 6, versículos 53 e 54 e João 8, 51. Não devemos ser desobedientes a Deus. Gálatas 5, versículo 7 e 1 Pedro 2, versículos 7 e 8. Seremos ressuscitados por causa da obediência. 1 Coríntios 15, versículos 52 ao 58. Posicione-se para vencer a vitória final sobre Satanás. Jesus, nosso modelo. 8. Está sentado à direita do Pai. Efésios 1, versículos 19 e 20 e Romanos 8, 34. 9. Foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 11 e Lucas 24, versículos 39 e 40. 10. Requer e recompensa a obediência. Deuteronômio 11, versículos 26 ao 28 e Êxodo 23, versículo 22. 11. Pune os desobedientes. 1 Samuel 13, versículo 9 e versos 13 e 14 e Números 20, versículos 7 ao 12. 12. Nos diz para temermos a Deus. Provérbios 1, 7 e Provérbios 8, 13. 13. Foi ouvido porque temia a Deus. Hebreus 5, 7 e Salmos 147, versículo 11. 14. Recebeu um nome que está sobre todo nome. Efésios 1, 21. Filipenses 2, versículos 9 ao 11. 15. Obedecer ao Pai pela fé. Salmos 16, versículos 9 e 10 e Salmos 49, versículo 15. Nós, os cristãos, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2, versículo 6 e Colossenses 3, versículos 1 e 2. Podemos ter o mesmo Espírito habitando em nós. Atos 5, 32 e 1 João 4, 13. Precisamos obedecer para receber as bênçãos. Deuteronômio 28, versículos 1 ao 14. Aqueles que temem ao Senhor não são sábios. Provérbios 9, versículo 10 e Provérbios 15, versículo 33. Seremos ouvidos se temermos a Deus. Salmos 34, versículos 7 e 9. Temos autoridade e poder no nome de Jesus. Marcos 16, versículo 17 e João 14, versículos 12 ao 14. Devemos obedecer a Deus pela fé. Hebreus 11, versículo 5 ao 8. Jesus obteve a vitória sobre Satanás humilhando-se. Jesus, nosso modelo. 16. Humilhou-se e tornou-se um servo. Filipenses 2, versículos 7 e 8 e João 13, versículos 3 ao 5. 17. Nos ensinou quem é o maior no céu. Mateus 18, versículo 4 e Mateus 23, 11. 18. Nos disse para sermos servos de todos. Marcos 10, versículo 44 e Lucas 22, 26. 19. Humilhou-se e foi exaltado. Filipenses 2, versículos 9 ao 11 e Atos 2, versículos 32 e 33. 20. Diz que o servo não é maior do que seu senhor. João 13, versículo 16 e João 15, versículos 20 e 21. 21. Ouve a petição dos humildes. Salmos 9, versículo 12 e Salmos 10, versículo 17. 22. Diz que Deus nos honrará se nos humilharmos. João 12, versículo 26 e Provérbios 22, versículo 4. Nós, os cristãos, devemos nos humilhar e nos tornarmos servos. 1 Coríntios 7, versículo 22 e João 13, versículos 14 e 15. Ao nos humilharmos, seremos os maiores. Mateus 20, versículos 26 ao 28. Devemos ser servos de todos. Marcos 9, 35 e 1 Coríntios 9, 19. Aqueles que se humilharam serão exaltados.
Mateus 23:12 e 1 Pedro 5:6. Não estamos em posição maior do que o nosso Senhor, Mateus 10:24 e Lucas 6:45. Somos ouvidos por Deus se formos humildes, Tiago 4:6 e Jó 22:29. Seremos honrados por Deus ao nos humilharmos, Provérbios 15, versículo 33 e Provérbios 18, versículo 12. Jesus posicionou-se para a vitória, submetendo-se a Deus. Jesus, nosso modelo. 23. Submeteu-se a Deus, João 17, versículos 1 ao 4 e 1 Pedro 2, versículos 21 ao 23. 24. Era submisso a seus pais, Lucas 2, versículos 41 ao 49. 25. Era submisso às instruções humanas, Mateus 17, versículos 24 ao 27 e 22, e capítulo 22 de Mateus, versículos 17 ao 21. 26. É provocado a ira pela rebelião, Deuteronômio 31, versículos 24 ao 29. 27. Submeteu-se à autoridade espiritual ordenada por Deus, Mateus 3, versículos 13 ao 15 e João 1, versículos 29 ao 34. 28. Sujeitou sua vontade à autoridade de Deus, Mateus 26, versículos 38 e 39 e João 5, 30. 29. Deseja que nos submetamos às autoridades, Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. 30. Vai se submeter ao Pai no final, 1 Coríntios 15, versículos 24 ao 28. Nós, os cristãos, devemos nos submeter a Deus, Tiago 4, 7 e Romanos 6, 22. Devemos estar em submissão a membros da família com autoridade sobre nós, Colossenses 3, versículos 18 ao 22. Devemos nos submeter às instituições humanas, 1 Pedro 2, versículos 13 e 14. Pecamos quando nos rebelamos contra Deus, 1 Samuel 15, versículos 23 ao 26. Devemos nos submeter à autoridade que Deus ordenou, Hebreus 13, 17 e 1 Pedro 5, 15. Devemos sujeitar nossas vontades à autoridade de Deus, Mateus 6, versículos 9 e 10 e 1 João 2, versículos 15 ao 17. Aqueles que se rebelam contra as autoridades, rebelam-se contra Deus, Romanos 13, versículos 1 ao 5. Devemos nos submeter uns aos outros, Efésios 5, versículo 21 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 16. Uma das estratégias principais que Jesus usou para derrotar Satanás foi sua disposição em se humilhar. Ele se despiu de sua glória e tomou a forma de um servo. Ele não veio à terra como um rei, mas como um humilde servo de Deus, para servir a outros, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. Porque estava disposto a se humilhar e viver em obediência à vontade de Deus, Jesus foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome. Ao humilhar-se por se tornar um servo de Jesus Cristo e ao ser obediente, você será exaltado. Jesus disse: todo que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Ele também disse: se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, lá estará ele também. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. João 12, versículo 26. Ao se humilhar, por se tornar um servo de Jesus Cristo, Deus o honrará. Você será exaltado com Cristo e será capaz de enfrentar todo o poder do inimigo e vencê-lo usando o nome que está acima de todo nome. Você será capaz de enfrentar Satanás com todas as reservas do céu a seu
dispor. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.